Caso de hoje: experiências sobrenaturais de um ex-viciado. Meu nome é Rinaldo, e o caso que tenho para contar realmente aconteceu comigo. Não foi imaginação ou alucinação. Eu já tive sérios problemas na vida, e diante disso eu não tenho vergonha nenhuma em admitir que durante aproximadamente 9 anos da minha vida eu fiz uso de drogas muito pesadas. Claro que ainda existiam outros vícios menos graves, como maconha e bebidas, mas cocaína e crack eram as drogas que eu mais usava e abusava. Hoje, graças a Deus, e depois de enfrentar muitas lutas e dificuldades, estou livre desse pesadelo, liberto desse mal que tanto prejudicou a mim e a minha família. Depois de ter aprontado de tudo que se possa imaginar em busca do meu prazer egoísta, resolvi procurar ajuda em vários grupos de apoio e chegamos à conclusão de que a melhor saída para mim era um tratamento rigoroso e intensivo, ou seja, uma internação imediata numa clínica específica. O processo de internação era severo e consistia da permanência de 9 meses no local. Meu primo, que era um ex-dependente daquelas mesmas substâncias que eu, era o coordenador dessa clínica para dependentes químicos onde fiquei internado. O que também me fez escolher essa instituição foi o fato de ter alguns amigos de vício lá internados também, e alguns avançando positivamente no tratamento. Infelizmente, nem todos iam tão bem. Entre estes, um que eu conhecia há muitos anos, o Pedro, que era um alcoólatra incorrigível e muito difícil de tratar. Lastimavelmente, quando ele se internou, o seu estado de saúde já era bem deteriorado, e apesar de ter recebido toda a ajuda possível, ele veio a falecer durante a sua estadia na clínica. A instituição ficava numa chácara bem no meio do mato, em um lugar bastante afastado de tudo. Lá não havia iluminação pública, não tinha vizinhos por perto, e a estrada que levava até a localidade era quase toda de terra. Ali, cada um tinha as suas responsabilidades. Haviam cozinheiros, ajudantes de cozinha, faxineiros, ajudantes de faxina, vigias para fazer a ronda noturna, jardineiros que cuidavam da horta, entre outras funções. A minha responsabilidade era fazer a ronda noturna, toda noite, depois de jantarmos. Além disso, era um período em que nós rezávamos o terço, líamos alguns livros, escrevíamos cartas, conversávamos e outras coisas mais. Éramos rigorosos com os horários. Quando eram exatamente 23 horas, eu apagava os lampiões que usávamos do lado de fora, fechava a porteira, verificava o recinto dos animais e etc. Lembro-me que em uma das minhas rondas noturnas, quando eu estava indo fechar a porteira, eu vi alguém agachado, próximo ao almirante que nós tínhamos lá. Resolvi voltar e chamar os responsáveis pela segurança do local, mas percebi que este vulto chorava e soluçava sem parar, e isso me comoveu. Acho que devido ao fato de estarmos todos ali para buscar a espiritualidade, a paz e a bondade, aquela cena me sensibilizou e senti vontade de tentar apaziguar aquele coração angustiado e triste, passando um pouco da sabedoria que aprendi estando naquele local. Caminhei sozinho até aquele indivíduo, achando que se tratava de algum andarilho que passava pela região, ou até mesmo um dos alcoólatras que se tratavam ali. Quando cheguei bem perto e já ia colocando a mão no ombro daquela pessoa, pude perceber, com a ajuda da luz da lua, que, para meu espanto, quem estava ali chorando, soluçando e pedindo perdão a Deus pelos seus pecados era o Pedro. Sim, aquele mesmo que havia falecido há poucos dias naquele local. Ele virou-se para mim, e eu, vendo bem de perto, pude confirmar sua identidade. Senti que ele ia dizer algo, pois estava começando a abrir a boca, mas o pavor tomou conta de todo o meu ser,
E eu saí dali correndo o mais rápido possível. Eu sentia meus calcanhares tocando meu traseiro de tanto que eu corri, gritando desesperado e sem olhar para trás. Alguns internos que já estavam dormindo saíram de seus quartos para ver o que estava acontecendo. Acabei acordando também os monitores e o coordenador, mas ninguém acreditou no que eu havia contado. Um dia se passou, e na outra noite eu não fui fazer a ronda. Pedi que trocassem a minha responsabilidade, e assim foi feito. Para o meu azar, o novo rapaz encarregado da ronda não viu nada de anormal. Com isso, passei a ser perturbado e ridicularizado pelo restante do grupo durante todo o tempo que estive internado. As pessoas diziam que eu não tinha mais cérebro, ou até mesmo que eu já estava louco devido ao uso das drogas que eu havia feito durante todo o meu tempo de viciado. Diziam que meu estado psicológico já estava bem deteriorado, mas eu juro que o que eu vi naquela noite foi real e não foi fruto da minha imaginação, pois eu já estava sóbrio e sem o efeito alucinógeno das drogas há vários meses. Depois daquele episódio, eu nunca mais fiz a ronda noturna daquele lugar. Eu não queria correr o risco de encontrar outro paciente falecido circulando por ali. E esse foi mais um caso para ouvir no escuro. Qual a sua opinião sobre este caso? Foi real? Tinha mesmo um espírito ali? Ou ele poderia ainda ter tido uma alucinação, mesmo depois de meses sem o uso de drogas? Deixe a resposta aqui nos comentários. Obrigado.